Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, boa noite, que bom estar com você em mais uma edição do programa Brasil Nordeste. Hoje, dia 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. A data foi alterada esse ano de 2021 pela Federação Mundial da Obesidade. Até o ano passado, a data era comemorada dia 11 de outubro. O objetivo dessa mudança é unir mais forças com outras atividades ao redor do mundo, que também se preocupam em ajudar as pessoas que sofrem com excesso de peso. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Senadores votam PEC emergencial no Senado. A medida viabiliza o pagamento do novo auxílio emergencial. Tem uma entrevista especial com o capitão Alden, deputado estadual pelo PSL da Bahia. Vamos juntos porque tem essas e outras notícias a partir de agora. Eu começo falando da PEC emergencial que foi votada durante toda a tarde de ontem no Senado. Vamos ver. O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC emergencial. A proposta prevê uma série de medidas que podem ser adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos, regra que limita o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior. O texto também inviabiliza a retomada do auxílio emergencial, esperado por tantos brasileiros. Em um primeiro momento da sessão, os senadores aprovaram o texto base por 62 votos a 16. Logo após, passaram à análise dos destaques, que visavam modificar o conteúdo. Todos foram rejeitados, incluindo um que definia R$ 600 o valor do auxílio. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam aprovar a PEC em segundo turno. Se aprovado em 2 turnos, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados, onde, de acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, a maioria dos líderes apoia a análise. E a nossa colega Natânia Mello também traz notícias importantes. Natal é a capital do Nordeste que tem a gasolina mais cara e a terceira do país. Confira. Boa noite, Camila, e boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos agora acompanhar o giro de notícias que eu trago para vocês nesta quinta-feira. Natal tem a gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste e o terceiro maior valor médio em todo o país, segundo o levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 21 e 27 de fevereiro e divulgado nesta semana. De acordo com o levantamento, feito em 25 postos de combustíveis da cidade, o preço médio da gasolina comum ficou em R$ 5,56. No período, o menor valor encontrado nas bombas era de R$ 5,29 e o maior R$ 5,69. O valor médio da capital potiguar só ficou abaixo de Rio Branco, no Acre, onde o custo é de R$ 5,75 por litro, e Palmas, no Tocantins, onde o combustível custa em média R$ 5,61. Ambas as capitais são de estados da região norte. Entre os estados nordestinos, a segunda capital com gasolina mais cara foi Teresina, no Piauí, com preço médio de R$ 5,36, uma diferença de quase 20 centavos em relação a Natal. A vizinha João Pessoa, na Paraíba, foi justamente a capital nordestina com menor valor ao consumidor. E tem notícia boa: o Maranhão abriu inscrições para catadores receberem um auxílio emergencial a partir do mês de abril. Foi disponibilizado na última segunda-feira, dia 1º, o edital para cadastramento dos catadores e catadoras de resíduos sólidos vinculados a associações e cooperativas, conforme previsto pela Lei Estadual número 11.380, interessados no auxílio emergencial de R$ 400 concedido pelo governo do Maranhão para a categoria. Segundo o edital, as associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis procederão às inscrições de seus associados e cooperados no programa para recebimento do auxílio.
O Programa de Renda dos Catadores Maranhenses é uma proposta de cooperação entre o poder público e catadores de materiais recicláveis com o objetivo de apoiar esses trabalhadores no enfrentamento às adversidades sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Os catadores de resíduos sólidos atuam nas atividades de coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização de resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem e preservação do meio ambiente. E o Ministério Público quer impedir eventos em 3 cidades de Alagoas. Natânia Mello conta pra gente. O Ministério Público do Estado de Alagoas entrou na Justiça para impedir que os municípios de Maravilha, Ouro Branco e Poço das Trincheiras realizem ou autorizem qualquer tipo de evento público ou privado em uma tentativa de reduzir o avanço da pandemia nesses municípios. A Promotoria de Justiça de Maravilha informou que tem recebido denúncias de que nesses 3 municípios estavam acontecendo encontros com paredões de som, apresentação de artistas e festas sem os devidos cuidados sanitários, provocando aglomeração. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na terça-feira 2, Maravilha tem 127 casos confirmados e 2 mortes por Covid-19, Ouro Branco tem 138 casos e 5 mortes e Poço das Trincheiras, 220 casos e 3 mortes. Para justificar o pedido, foi argumentado também que boa parte dos hospitais de Maceió e do interior de Alagoas registraram quase 100% de leitos de UTI ocupados e reforçou que os municípios acionados judicialmente não possuem unidades de terapia intensiva para tratamento da Covid-19. Realmente é preciso medidas mais sérias para conter esse tipo de evento. Afinal de contas, os números de infectados e mortos no país não param de crescer. Agora eu vou chamar o nosso colega, o jornalista Marcelo Jorge, porque ele traz notícias importantes. Olha só, o ministro da Cidadania, João Roma, e o deputado Silvio Costa Filho discutem ações para os municípios de Pernambuco. Veja só, Marcelo, boa noite. Olá, equipe Brasil Nordeste, muito boa noite para todos, para o Sandro, para a Camila, para o Ed, para o Guilherme, Natânia, Rita, enfim, a todos que estão conosco também do outro lado, assistindo pela TV Com Brasil na Sky ou Oi TV, canal 28. Olha, o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, se reuniu ontem, quarta-feira, com o ministro da Cidadania, João Roma. Em pauta, a discussão de um conjunto de ações estratégicas para Pernambuco que devem ser realizadas nos próximos meses. Silvio e João Roma são colegas de partido e construíram, ao longo dos últimos anos, uma relação de amizade. Silvio se comprometeu a trabalhar ao lado de João Roma para levar aos municípios programas como o Auxílio Emergencial, o Bolsa Família, o Cadastro Único, o Criança Feliz, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Bolsa Atleta e a Lei de Incentivo ao Esporte. Silvio, que é filho do ex-deputado federal Silvio Costa, declarou que tem procurado ajudar em Brasília o Estado e os municípios pernambucanos. Ele alega estar trabalhando por ações na saúde, educação, assistência, esporte, segurança, entre outras. O deputado disse ainda que teve a oportunidade de conversar com o ministro João Roma e, juntos, discutiram um conjunto de ações que pretendem levar para as cidades ao longo de 2021. A ideia, segundo ele, é trabalhar por esses programas muito importantes para a assistência social e para o esporte e que vão melhorar a qualidade de vida da população. O Ministério da Cidadania ainda desenvolve um trabalho importante na educação para a redução do uso de drogas, com campanhas de prevenção, implantação e implementação de rede integrada para pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias químicas, além da avaliação e do acompanhamento de tratamentos e também de iniciativas terapêuticas. Olha, essas são as informações para essa quinta-feira. Um bom início de noite a todos. Lembrando que parte do Brasil está vivenciando mais uma vez o lockdown, restrição de horário. Pernambuco, por exemplo, daqui a pouquinho às 20 horas, você já não vai poder mais adquirir algum produto, senão o chamado essencial, que até agora a gente não descobriu essencial para quem, se para o povo ou para o governo. Portanto, que Deus cuide e tome conta de todos nós nesse momento tão difícil, mais uma vez onde se mistura saúde pública com politicagem. Uma ótima noite a todos e continuem conosco. Da Rádio Brasil Nordeste, Marcelo Jorge.
Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, pega o seu celular, manda uma mensagem para este número que está aí aparecendo na sua tela. A gente vai adorar receber a sua participação aqui. Mas olha, não sai daí não, viu? Porque no próximo bloco tem uma entrevista especial com o capitão Alden. Ele que é deputado estadual pelo PSL da Bahia. Voltamos já. O GDF segue firme no combate ao avanço do coronavírus. As medidas de suspensão de aula e atividades não essenciais continuam valendo enquanto for necessário. E o GDF investiu ainda mais nos profissionais de saúde. Nomeou 577 novos médicos, 146 enfermeiros, 73 especialistas em saúde e 490 agentes comunitários. E vai distribuir 1 milhão de máscaras para proteger quem não puder ficar em casa. Além disso, estão sendo instalados 300 novos leitos no estádio Mané Garrincha e no Hospital da PM e mais 321 leitos de UTI nas redes pública e privada. O GDF está comprando e reformando respiradores e saneando áreas de grande circulação com equipamentos especiais. Faça a sua parte, lave sempre as mãos, use álcool, gel e máscara. Só saia de casa se for necessário. Para o GDF, a defesa da vida vem em primeiro lugar. Estamos de volta e eu te convido agora para a gente assistir juntos uma entrevista que a nossa correspondente da Bahia fez, Rita Brandão, com o deputado estadual Alden Brandão, ele que é do PSL da Bahia. Olha, ele é contra o lockdown, viu? A entrevista tá quente, confira tudo isso agora. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Este é mais um Boletim Salvador Bahia. E a gente, nesta noite aqui, está recebendo o deputado estadual aqui, eleito com mais de 40 mil votos. Gente, é muito voto, é muita responsabilidade, né? Muita credibilidade. E ele está aqui para falar dessa defesa que ele vem aí com essas lutas junto com a sociedade baiana, soteropolitana, mas não é apenas, né, Brasil, Salvador, Bahia, mas é uma questão mundial. O não ao lockdown. E por quê? E por que nós temos que persistir, né, na economia? E por que nós temos que também persistir em vidas através da economia? E o capitão aqui, capitão Alden, tá? Polícia Militar, deputado estadual, está aqui justamente para falar isso. Seja bem-vindo, capitão Alden. Aqui é o Brasil Nordeste. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, segunda vez que eu compareço a esse ambiente extremamente edificante e que a informação ela é dada com muita prioridade, com muita clareza e objetividade. Então eu que agradeço esse espaço e, de fato, esse é um momento importantíssimo da gente estar discutindo matéria como essa tão relevante, principalmente tentando propor soluções e não apenas fazer crítica pela crítica. Exatamente. Não vamos ficar focado na parte política, né? A parte política que fala não, porque isso, porque aquilo, e vamos defender e vamos atacar, e sim falar uma realidade que, na verdade, afeta todos nós, inclusive a civilização mundial, que é a persistência, né? O vírus está aí, mas uma persistência ainda fechar o comércio a nível mundial, né? Como o senhor defende isso e com os seus olhos, o que é que o senhor acha disso e o porquê não ao lockdown? Bom, basicamente eu vi inclusive bem caracterizado naquilo que eu acredito e penso. Essa camisa, por exemplo, a finalidade da Constituição é estabelecer os deveres e as responsabilidades do cidadão, mas também limitar os poderes do Estado. Então nós temos que obedecer estritamente à Constituição Federal do nosso país. Claro que é um contexto de mundo, mas estamos falando de um contexto micro
e depois falaremos de mundo. A gente precisa observar que o combate à pandemia ela não pode ser mais gravosa, mais danosa do que o próprio vírus. Então, desde o início da pandemia, nós tentamos estabelecer métricas científicas para se dar uma resposta que não vise a simplesmente tratar a temática na visão de saúde. Eu não posso viver num ambiente como o nosso, extremamente complexo e dinâmico, ter uma visão apenas de saúde. Eu tenho que ter uma visão holística, uma visão global, porque eu tenho que alinhar segurança pública, eu tenho que alinhar saúde, eu tenho que alinhar economia, eu tenho que alinhar inclusive, a questão psicológica e mental das pessoas. Nós não estamos em um laboratório onde você tem um tubo de ensaio, onde eu estou analisando apenas e tão somente ali, microscopicamente, células, como elas se desenvolvem, como ela ataca ali nos organismos. Pronto, nós saímos de um ambiente de laboratório para um ambiente dinâmico, que é a sociedade, que afeta muitas pessoas. Então, como eu disse, existe economia, existe segurança pública, existe um alto índice de roubos, de furtos, de arrombamentos, em decorrência do desvio, do deslocamento do efetivo policial para proteger, que deveria estar protegendo a sociedade e os estabelecimentos comerciais, para limitar o direito de ir e vir das pessoas. Então, tudo isso faz com que a gente pense de forma global. É preciso, sim, acreditar que o vírus existe. Ninguém, em nenhum momento, está negando a doença, ninguém está negando que é preciso encontrar uma solução, que é preciso se produzir uma vacina. E, aliás, nós nunca fomos contra a vacina. Aliás, a vacina, durante anos e anos, tem salvo a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas no mundo inteiro. Só que a grande diferença é que todas as vacinas que nós conhecemos, até o presente momento, foram testadas há muitos anos. Nós já conhecemos os possíveis efeitos colaterais destas vacinas. Hoje, em razão da pandemia mundial, nós temos um grave problema que afeta milhões e milhões de pessoas, já é responsável pela morte de milhares e milhares de cidadãos, não somente brasileiros, mas em todo o mundo. Então, era preciso, sim, dar uma celeridade na produção de uma vacina que pudesse minimizar o número de mortes e, quando não, o número de infectados. Tentar neutralizar isso. Mas a obrigatoriedade é o que é o ponto-chave. Nós não podemos obrigar as pessoas a ingerir em seu corpo qualquer tipo de substância que nós não sabemos adequadamente quais são os resultados que podem advir dessa dose, dessa vacina. Então, em primeiro momento, a gente tem que sempre abrir espaço para que as pessoas voluntárias, elas querendo se vacinar, que elas possam fazer isso. E não somente a questão da vacina, até porque a gente sabe que ela vai demorar um tempo para atingir toda a sociedade brasileira. Afinal, são mais de 200 milhões de habitantes. Apesar dos esforços do governo federal, hoje nós somos entre a quinta e a sexta país do mundo em número de vacinados. E se você for comparar um país com o tamanho, a dimensão geográfica do país, um tamanho de um país, né, de um continente, na verdade, equivale a quase 8 países dentro do Brasil. Então, você chegar hoje numa marca histórica de quinto a sexto colocado no ranking mundial, é um feito importante. Então, isso demonstra que a gente tem tentado, sim, encontrar a forma de vacinar as pessoas, de imunizar as pessoas, mas não podemos jamais admitir que a vida, em nome da vida, em nome de uma segurança, nós percamos direitos, nós retiremos direitos que são inalienáveis e não podem ser negados de forma alguma. Os governantes que, inclusive aqui na Bahia, né, São Paulo, Rio de Janeiro daqui a pouquinho, e Maranhão, então esses governantes que estão aderindo realmente ao lockdown pelo pico aí novamente do vírus, de forma, e às vezes até mais do que a primeira onda, e já vem com essas variantes também, esse vírus desta vez, não dizem o seguinte, que eles não têm saída. Ou eles fazem o lockdown para que realmente enxuguem essas UTIs aí, né, hospitais de campanha, esses atendimentos que já estão super lotados. Então, eles falam que não tem saída, a não ser fazer realmente esse lockdown, fechar o comércio aí de forma temporária. O senhor acha que existe, sim, outra alternativa? Tem outra forma, sim, e a não aderir a esse fechamento? Não, com certeza. Eu acho assim, eu não posso passar para o telespectador, eu sou contra o lockdown, sem apresentar razões técnicas e razões lógicas, e obviamente, com raciocínio lógico. Quando você analisa os países que eventualmente aplicaram o lockdown, seja de alguns dias, algumas semanas, ou até um mês ou mais, eles estabeleceram o seguinte:
Qual é a finalidade do lockdown? É você travar completamente a possibilidade de contaminação de pessoas ou de um grupamento de pessoas em um período estabelecido para que isso não sobrecarregue o sistema de saúde. Ponto. Mas somente o lockdown, por si só, ele não é o suficiente para frear o vírus. Claro que você vai, com o lockdown, eventualmente, em alguns momentos, em alguns espaços, diminuir o nível de transmissão da doença. Isso é um fato. A ciência não nega isso. Mas é também conhecido, é também notório que todos os países que resolveram aplicar o lockdown, eles não ficaram de braços cruzados, aguardando que o vírus simplesmente sumisse naquele período pré-estabelecido. Os estados, os governos, eles devem se preparar, se organizar. Então, se eu não tenho leitos suficientes, naquele período em que vou diminuir a quantidade de pessoas circulando nas ruas, eu vou, naquele período, me esforçar um pouco mais para aumentar a demanda de leitos. E não foi isso que a gente percebeu aqui no Brasil. Aqui na Bahia, por exemplo, nós vimos aqui 3 contratos que foram estabelecidos entre o Consórcio Nordeste, que é um conjunto de estados do Nordeste, que juntos se juntaram em um consórcio para comprar leitos, não leitos, mas respiradores, queriam ocupar, queriam ser montados esses leitos no Nordeste. E o que foi que nós percebemos? A primeira compra de 49 milhões, parte dos recursos da Bahia e parte recursos dos estados do Nordeste, simplesmente até hoje não chegaram. E nós conhecemos os fatos, foram todos publicizados através da mídia. Houve uma empresa que foi estabelecida no contrato para fazer a aquisição desses equipamentos e até hoje não chegaram. Logo em seguida, a segunda compra. Nós pensamos que o Estado e os estados do Nordeste haviam aprendido a lição, haviam pensado na forma melhor de se fazer contratos mais amarrados, encontrar empresas mais sérias, já que havia inclusive dificuldade de se encontrar empresas que pudessem produzir a quantidade de equipamentos para as necessidades da região. E aí veio a segunda compra de 44 milhões, que também não vieram. Houve falhas gritantes no processo. E aí, mais uma vez, uma terceira vez, um contrato onde se estava pretendendo adquirir cerca de 750 respiradores. O primeiro contrato de 49 milhões, 300 respiradores. O segundo de mais 300 respiradores. E esse de 750 respiradores no volume de 150 milhões de reais que nós aqui no Estado, eu fiz uma denúncia junto ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual e conseguimos invalidar o contrato porque mostramos uma série de irregularidades nesses contratos. Mas a pergunta que não quer calar é, estabelecemos o lockdown, bacana. Qual foram as estratégias do Estado em ampliar esse número de leitos para que não chegasse ao lockdown? Então, tivemos 3 compras que foram simplesmente negativadas, o recurso não chegou, aliás, chegou, foi pago, mas ninguém sabe para onde foi, ou seja, eu tenho 900 respiradores a menos. Eu tenho agora, recentemente, depois da minha intervenção, da minha visita ao Hospital Metropolitano, vamos, de fato, agora inaugurar, com atraso de mais de um ano, o Hospital Metropolitano, com 265 leitos que estão disponíveis para serem utilizados para eventuais sobrecargas no sistema de saúde. Vai ser entregue agora, por conta da nossa intervenção, onde nós pressionamos o governo do Estado a liberar esse hospital. Ou seja, a gente percebe que ele está apenas e tão somente querendo aplicar o rigor máximo, o extremo, para tentar resolver um problema que ele poderia ter amenizado lá atrás, com oferta de leitos, com recursos bem direcionados, com mais informação para a população, no sentido de como você evitar a contaminação, você incentivar que as pessoas utilizem a máscara de forma correta, de forma adequada, mostrando, inclusive, outras formas de não se contaminar ou de, mais importante ainda, como você se cuidar, melhorar o sistema de imunidade, do seu próprio corpo, através da vitamina C, vitamina D, tomar água, a própria corrida, a atividade física, fortalece o sistema do corpo, as defesas do corpo. Então, essas são um conjunto de ações que, em conjunto com a vacina, que não chegou para todos, poderia fortalecer o sistema das pessoas para enfrentar o melhor vírus. Inclusive, os hospitais de campanha foram fechados antes do tempo, Mal acabou ali aquela onda do pico, do coronavírus, e já estavam fechando os hospitais de campanha todos aqui em São Paulo. Coincidentemente ou não, antes das eleições, Exatamente, Então, a gente também tem isso. Queria saber do senhor essa questão, médicos receberam ou não receberam pagamentos? Realmente devem aos médicos? E por que
Capitão Alden, lockdown, a população com fome, comércio fechado e não tem uma cesta básica para os soteropolitanos, para os baianos. Mas essa resposta o capitão vai responder amanhã na sexta-feira. Agora é com você, Camila. Rita, muito obrigada por essa entrevista, obrigada também ao Capitão Alden, né, que conversou aqui com a nossa equipe de reportagem. Obrigada. Bom, é hora de girar então as mídias dos governadores. Vamos começar pela região Centro-Oeste. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, explicou que o DF vive com dificuldade enfrentada por cidades do entorno sul e da Bahia, ao ponto que Brasília chegou a 25% de ocupação dos leitos por pessoas que não vivem no DF. Ele disse que nunca omitiu informação, até porque o sistema é único de saúde, mas que é um fator que interfere. Ele disse ainda que tem orgulho de afirmar que as atitudes do DF salvaram vidas. Nenhum paciente ficou sem atendimento ou sem leito. E completou dizendo que estamos no momento mais grave da pandemia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre os micros e pequenos produtores que são responsáveis por boa parte do alimento que chega às mesas dos goianos. E ele falou que uma das principais apoiadoras do setor é a Emater, que completa 62 anos. Ele então parabenizou o órgão. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, informou que, somadas todas as remessas enviadas pelo Ministério da Saúde, o estado já recebeu mais de 286 mil doses do imunizante. Mais de 70 mil já foram aplicadas. Ele informou ainda que o avião com o 6º lote de vacinas contra o coronavírus aterrissou no aeroporto de Campo Grande. São mais 27 mil novas doses que chegaram para reforçar a campanha de imunização em Mato Grosso do Sul. E a Natânia Mello traz os destaques das mídias dos governadores da região Nordeste. Olá, Camila. Vamos começar o giro com o governador do Ceará, Camilo Santana. Ele falou sobre as medidas de isolamento que serão mais rigorosas para as próximas 2 semanas no estado. Ele disse que a situação é grave e necessita do apoio de todos para que possam superar este momento e proteger a vida dos cearenses. Ele finalizou com: continuamos firmes nesta luta e vamos vencer. O governador do Maranhão, Flávio Dino, atualizou seu Twitter com informações sobre a entrega de mais de 200 mil chips para estudantes do ensino médio, visando acesso às aulas na internet. Ele também falou que na próxima semana vão começar as aulas na TV, em um canal exclusivo para transmissão em todos os turnos. O Wellington Dias, governador do Piauí, falou que as medidas restritivas foram prorrogadas no estado, que o novo decreto tem validade até 15 de março com avaliação constante do comitê científico, e pediu que as pessoas lembrem que nenhuma medida restritiva será suficiente se não houver consciência e colaboração de cada um. Para finalizarmos, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, falou sobre iniciar a vacinação de todos os idosos a partir de 78 anos no estado. Ele disse que com as doses recebidas vai conseguir acelerar o processo de vacinação nos 75 municípios. Camila, fico por aqui e volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Natânia. Bom, agora chegou aquele momento de descontrair, sorrir um pouquinho. É hora do De Olho na Rede. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Vai pra dentro, vai! É 35, mas se ele botar 40, eu boto 40 também. É 35, aproveita o preço. 35 por 10, foi. Olha a prova. A bandeja com 35 ovos. É 40 ovos. É 45. Bora. É 40 por 10. É 45. Vai querer, vai. Agora vai, né? Bora. Aproveita o preço. Hey, get down the fiddle and get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Legal, né? Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã novamente aqui na tela da TV Com. Uma excelente noite. Tchau.